A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 7. Nós continuaremos a partir do verso 23. Eclesiastes 7, a partir do verso 23. Todos os homens, especialmente os ímpios, têm problemas com o julgamento, com o discernimento, né? Justamente porque não discernem corretamente as coisas, não conseguem julgar corretamente. O nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. E por esse motivo, muitas vezes, ou quase todas as vezes que fazemos um julgamento, nós o fazemos de forma errada. Porque o nosso coração nos engana. Nós temos visto no capítulo 7 de Eclesiastes a importância de adquirirmos o conhecimento de Deus, conhecimento da pessoa de Deus. Conhecer a Deus nos faz entender e conhecer quem somos. E também, hoje nós veremos a partir do verso 23, a importância de conhecermos a Deus para exercermos o discernimento. O coração humano, por natureza, ele não tem condições de discernir as coisas como de fato elas são. O nosso coração, justamente por causa da nossa corrupção, nós temos dificuldade de discernir, de compreender as coisas e de dizer o que uma coisa é ou o que ela não é. Quantas vezes você já cometeu esse pecado de fazer um julgamento e depois descobrir que o seu julgamento foi errado? Você julgou de forma errada uma pessoa. A pessoa te disse uma coisa e você interpretou completamente diferente, lhe faltou o discernimento e você interpretou completamente diferente e deu um julgamento, deu um veredito sobre aquela pessoa que não correspondia com a verdade. Todos nós já falhamos nisso. E infelizmente haveremos de falhar ainda outras vezes. Por isso nós necessitamos conhecer a Deus, conhecer a palavra dele, para que possamos compreender e conhecer o nosso coração. No seu grande trabalho, na sua grande obra, João Calvino, na sua obra As Institutas da Religião Cristã, ou a Instituição da Religião Cristã, nessa obra ele começa essa obra falando sobre o conhecimento de Deus. Como que eu posso me conhecer? Porque esse foi o grande dilema da filosofia grega e de outras filosofias, né? Conhece-te a ti mesmo, é o grande jargão da filosofia grega. Você tem que se conhecer. Mas aí Calvino começa a sua obra dizendo: como que eu posso me conhecer se eu não conheço o meu Criador? Mas não parece contraditório? Porque como que se eu não me conheço, eu que sou uma criatura ínfima, pequeno, sou limitado, eu não consigo me conhecer, vou conhecer aquele que é infinito, aquele que é infinitamente superior a mim. Mas esse raciocínio ele não corresponde à verdade. Esse raciocínio ele é até mesmo perigoso. Ele é até mesmo perigoso. Nós só podemos conhecer as coisas desse mundo por causa da luz do sol. Um astro bem maior do que a Terra. Ele é quem ilumina e mostra para nós as coisas que estão ao nosso redor. Nós só podemos conhecer o nosso coração se primeiramente conhecermos a Deus. E como vamos conhecer a Deus? De acordo com a sua palavra, de acordo com a sabedoria que ele nos dá em sua palavra, de acordo com a revelação que nós temos na sua escritura. Eu não vou conhecer Deus pelos pensamentos dos homens, não vou conhecer a Deus pelas músicas seculares, não vou conhecer a Deus pela filosofia humana. Eu só posso conhecer a Deus como ele é de fato, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, tal como está registrado nas páginas
da Escritura Sagrada, que Ele deixou para que assim nós pudéssemos conhecê-lo. Então, se você não tem o conhecimento de Deus, que advém da palavra dEle, que é trazido pelo Senhor Jesus Cristo, o conhecimento que você tem de Deus também é defasado, também é deturpado. O conhecimento que você tem de Deus não é o verdadeiro conhecimento. E o resultado disso vai ser que todas as suas decisões, todas as suas ações, todos os seus julgamentos estarão comprometidos, severamente comprometidos, por causa dessa sua deficiência, por causa dessa sua limitação. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre exercermos o discernimento. Também não adianta você adquirir conhecimento sobre Deus, conhecer a Deus, saber o que a Bíblia diz sobre Deus, conhecer Deus através da pessoa de Jesus, mas um conhecimento meramente intelectual. Não é desse conhecimento que a Bíblia fala. O conhecimento que a Bíblia fala, aquele que se transforma em sabedoria, e essa sabedoria se transforma em prática, em devoção, em amor a Deus, esse conhecimento, ele não fica apenas no intelecto. Esse conhecimento, ele permeia todo o nosso ser. Ele governa todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, decisões serão tomadas, ditas e feitas de acordo com o conhecimento de Deus, mas não um conhecimento apenas intelectual, um conhecimento de vida, um conhecimento experiencial, um conhecimento que eu guio a minha vida de acordo com esse entendimento. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos abençoe na leitura da sua palavra. Ó Deus, diante do que estamos agora para ver na tua palavra, pedimos ao Senhor que o nosso conhecimento de ti seja transformado em discernimento, discernimento que honra o Senhor, discernimento que glorifica o teu nome, discernimento que vai mostrar, através das nossas palavras e ações, quem o Senhor é. Assim como o Senhor se revelou a nós, ajude-nos a viver uma vida que revele o Senhor ao mundo e mostremos às pessoas que a nossa vida é governada pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 23 a 25, Salomão diz assim: tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria em meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. O que Salomão está dizendo aqui para nós? Então, o discernimento é a aplicação da sabedoria que nos foi dada por Deus. Então, discernimento é isso. Eu conheci a Deus, eu tenho conhecido a Deus por sua palavra. Esse conhecimento me dá sabedoria, instrui o meu coração de acordo com a vontade de Deus. Então agora eu vou aplicar o discernimento. O discernimento é o resultado do conhecimento de Deus e da sabedoria que Ele me dá. E o discernimento então é o quê? É eu sabendo, isto é vontade de Deus, isto não é a vontade de Deus. Estou discernindo, estou separando uma coisa da outra. Quando era criança, a mamãe mandava eu escolher feijão. Lá na roça a gente plantava, colhia, e junto com o feijão a gente colhia pedras também. Você imagina quantas obturações eu perdi, quantos dentes eu perdi por causa de pedra no feijão, né? Então, se a gente não fizesse o discernimento ali da pedra e do feijão, o pessoal ia comer pedra, ou ia morder pedra. Comer não, mas ia morder pedra e perder alguns dentes, né? Discernir é separar o que é bom do que é ruim. No caso, separarmos a vontade de Deus do que é a nossa vontade. E mesmo que a minha vontade seja boa,
seja uma coisa lícita, seja uma coisa correta, mas se essa vontade não corresponde à vontade de Deus, eu estou pecando. Se eu estiver fazendo algo que não é a vontade de Deus para mim naquele momento, se eu estiver fazendo, mesmo que seja uma coisa lícita, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou desobedecendo a Deus. Por isso nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, conhecer a Deus e conhecer a sua vontade, e então discernirmos, separarmos o que é ruim do que é bom, separarmos o que é pecaminoso do que é santo, e fazermos a vontade dele. Mesmo tendo recebido a sabedoria, né, o temor de Deus em seu coração, você e eu, nós necessitamos continuamente buscar a sabedoria de Deus. Até o último respiro nosso, até o nosso último suspiro nessa vida, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus para aplicá-la em nossa vida. Nesta vida nunca atingiremos um grau máximo de sabedoria. Sempre seremos deficientes. Por mais que você seja conhecido por uma pessoa sábia, né? Olha, o fulano é um homem sábio, a fulana é uma mulher sábia. Nos faltará sabedoria. Como Salomão disse, o que está longe é muito profundo, quem o achará? Essa é a dura realidade do nosso coração. Por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós tenhamos sabedoria, sempre haverá um espaço vago, vazio, que precisa ser preenchido. O versículo 23 deve ser entendido nessa perspectiva. Salomão, ele foi um homem que se empenhou a buscar, a conhecer todas as coisas. Anteriormente no livro ele já disse isso, no livro de Eclesiastes. Me empenhei e li, estudei e me empenhei a conhecer todas as coisas, e aí ele chegou à seguinte conclusão: tudo isso experimentei, ou seja, tudo que ele vem dizendo desde o começo do livro, tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe demais, longe de mim. Essa é a constatação de um coração que é humilde. Um coração humilde pensa assim: olha, por mais que eu busque o conhecimento, por mais sabedoria, por mais conhecimento que eu tenha, eu não vou esgotar o conhecimento, não vou esgotar. Uma outra parte do livro, Salomão fala que não há limites para se escrever livros. E é mesmo. Não há limite para estudar, né? Você estuda, e quanto mais conhece, mais conhecimento tem, e mais se depara com o fato de que você não conhecia muitas coisas. Como alguém disse, né? Quanto mais sei do que não sei. Por isso, meus irmãos, toda vez que nós formos julgar alguma coisa, toda vez que nós formos fazer algum julgamento sobre alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: eu tenho o conhecimento, a sabedoria suficiente para isso? Isso vai fazer com que eu seja humilde diante da situação. Eu gostaria de pedir para quem estiver conversando nesse momento, não é a mim que você está desrespeitando, não é ao pastor Olivar, é a Deus, é a palavra dele. Agora não é hora de ficar mexendo em celular, agora não é hora de ficar conversando, agora não é hora de ficar levantando desnecessariamente, a menos que você tenha uma necessidade. Agora é hora de você mostrar o seu temor ouvindo a palavra de Deus. Não é o pastor Olivar que você está desrespeitando, é a Deus. O dia que você estiver na presença de Deus lá nos céus, e Ele estiver falando com você, você vai sair da presença dEle? Você vai dar as costas para Ele e mexer com um anjo ali? Ou fazer outra coisa? Não. Quando Deus fala,
nos calamos. Quando Deus fala, nos calamos. Não permita o seu coração fugir desse momento, dessa solenidade desse momento. Não permita o seu coração divagar por pensamentos. Eu sei que às vezes é difícil mesmo acompanhar a mensagem, eu sei que é. Sei que é que eu trago ela escrito aqui, por escrito. Para evitar ficar divagando. Eu sei que é difícil manter a atenção. A nossa natureza, ela não quer, a nossa natureza caída, ela não quer Deus. Mas a sua nova natureza em Cristo Jesus precisa ser alimentada. Então trave essa luta agora no seu coração. Trave essa luta no seu coração. Há pouco você orou pedindo a Deus que te abençoasse na leitura da palavra. Agora peça a Deus para aplicá-la ao seu coração. A sua luta também é a minha. Todos nós temos essa dificuldade. Mas não dê à sua carne o que ela deseja. Vamos voltar então para o texto? Então Salomão diz, ele experimentou tudo isso pela sabedoria. Ele buscou conhecimento, e até imagino aqui aquela cena em que a rainha de Sabá vai visitá-lo e ela faz um monte de perguntas para ele e faz um monte de questionamentos, e Salomão então responde a tudo, e aquela mulher sai da presença dele maravilhada. Nunca vi sabedoria como a desse homem. E agora este homem diz assim, a sabedoria estava longe de mim. A sabedoria estava longe de mim. Mas a sabedoria estava longe de mim. E o que está longe e muito profundo, quem o achará? Obviamente aqui ele está se referindo da sabedoria de Deus. E essa declaração, essa pergunta que ele faz no final do versículo 24, essa pergunta, ela é reveladora. Quem pode achar a sabedoria de Deus se Deus não se permitir ser achado pela pessoa? E essa é uma verdade que nós devemos crer. Você e eu não teríamos conhecido a Deus se Ele não quisesse ter se revelado a nós. Se Ele não quisesse ter feito isso, nós jamais o conheceríamos. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo fala que ele deixou de si testemunho. Uma geração para outra, Deus sempre deixa testemunho de si. De um tempo para outro, as pessoas podem conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus jamais será apagado pela humanidade. Acontece às vezes de uma nação toda ser convertida a Cristo Jesus e depois de algumas gerações aquela nação se tornar totalmente ímpia e abandonar a fé. Séculos depois o evangelho volta para aquela região e começa tudo novamente. Por quê? Porque Deus tem seus propósitos e Deus não deixa ficar, não se permite ficar de si algum conhecimento. Ele deixa conhecimento de si, ele se revela a nós. Ele não fica sem nos dar conhecimento de si, sem se revelar a nós. Mas o verso 24 vem mostrar para nós o seguinte: nós não podemos conhecer a sabedoria de Deus se Ele não quiser se revelar a nós, porque ela está muito além, essa sabedoria está muito além da nossa compreensão, muito além. É impossível para o homem conhecer a Deus se Deus não quiser se tornar conhecido a Ele. Você pode fazer como Salomão, aplicar o seu coração a conhecer muitas coisas dessa vida. Você já observou como que nós temos hoje em dia acesso à informação? Veja quanta informação nós recebemos num celular durante o dia. Pode-se dizer que 90% dessas informações não vale para nada. Não servem para nada. A não ser para atrapalhar as boas informações que a gente deveria reter, mas a gente não retém por causa do cansaço mental que a gente tem. É tanta coisa para ver, né? Aqueles grupos de WhatsApp que você participa, aí está aquele, quando você fica um tempo sem abrir, quando você abre tem lá 359 mensagens. Quem que vai ler um negócio desse? Né?
Mas às vezes lá no meio tinha uma informação importante para você ficar sabendo. E você não soube. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era de cansaço. Cansaço mental. As pessoas estão preguiçosas. Elas não querem mais pensar. Elas querem tudo pronto. De preferência que venha uma fórmula dizendo, faça isso, isso, mais isso, e vai acontecer isso. A gente já quer tudo prontinho. Dando aula de hermenêutica no nosso instituto, esses dias eu fui questionado por um aluno: pastor, mas a gente precisa desse passo a passo mesmo? Por que o senhor já não vai lá na frente e já mostra para a gente como fazer? O que é isso? Preguiça. As pessoas não querem mais adquirir o conhecimento para construir um argumento. Elas não querem mais isso. Elas querem tudo pronto. Dia desses, uma pessoa me questionando sobre as bases que nós usamos para o batismo infantil. Eu mandei um textão, com todos os versículos, com todos os textos, explicando por que nós fazemos isso. Dei para a pessoa ler. E disse, qualquer dúvida me procure. As pessoas não querem mais gastar tempo, as pessoas querem tudo pronto. E isso está tornando a nossa geração cada vez mais burra. Está tornando a nossa época cada vez mais imbecilizada. Eu admiro muito vocês. Eu admiro muito essa igreja. Ficar quase 1 hora me ouvindo pregando todo domingo. Numa época em que as pessoas estão apegadas a videozinhos curtos na internet. Videozinhos de 1 minuto. E às vezes você vai lá até aumenta a velocidade para passar mais rápido ainda, né? E vocês vêm aqui todo domingo, ouvirem a palavra de Deus. 40, 50 minutos, 1 hora às vezes. Eu admiro muito vocês. Mas nós temos que lutar contra isso. E nós temos que empregar a nossa mente a conhecer coisas boas. Mas de todas as coisas, a melhor sabedoria, o melhor conhecimento que nós temos que adquirir nesse mundo é o conhecimento de Deus. Porque nenhum outro conhecimento, nenhum outro diploma, nenhuma outra formação lhe dará o que o conhecimento de Deus te dará. Conhecer a Deus vai fazer com que você use os seus conhecimentos, os seus diplomas, as suas conquistas de uma forma maravilhosa, de uma forma que vai glorificá-lo nesse mundo. Conhecer a Deus vai conduzir você para os portais eternos, para as mansões eternas. O conhecimento de Deus vai dar a você o discernimento para julgar as coisas e ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Ou estão numa situação difícil e você vai ter discernimento para estender a mão a essa pessoa e ajudar essa pessoa a sair dessa condição pecaminosa ou desse problema que ela está enfrentando. O discernimento que Deus nos dá por seu conhecimento e sabedoria, ele é não só indispensável, não só essencial, ele é o único conhecimento pelo qual vale a pena você envidar todos os seus esforços, gastar tempo, queimar fosfato do seu cérebro, né, para queimar ali, gastar essa massa cinzenta aqui do seu cérebro para conhecer mais a Deus e ter o seu coração cada vez mais rendido a Ele. Salomão continua no verso 25 e diz: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura, né? Então ele diz, eu apliquei-me, esse verbo, o verbo aplicar, literalmente significa rodear, circundar, virar, né? Você fica andando ao redor, né? Pense naquela costela que você está assando ali na churrasqueira. E você quer que aquela costela fique impecável.
Quando você puxar o osso ali, o osso vai sair facinho, facinho. Está dando fome, né, irmãos? Vamos parar com essa figura. Mas vamos lá, pense naquela costela que você está ali assando, né? E você quer que todo mundo saboreie aquela costela e diga assim, puxa vida, foi a melhor costela que eu comi na minha vida. Então você vai se aplicar, você vai ficar ali ao redor dela, olhando, mexendo, temperando, mexendo na altura do fogo, diminuindo, aumentando. Você vai se aplicar, você vai se dedicar àquilo. É essa a ideia, exatamente essa ideia de Salomão aqui. Eu dediquei. E ao que ele se dedicou? Primeiro ele diz, a conhecer. Né? Conhecer aqui significa aprender a conhecer. Não é só o conhecimento em si, mas aprender a conhecer. Pais que trabalham ou ensinam seus filhos através do método do homeschool, né? Ensino em casa. Um dos princípios é esse, é ensinar a criança a aprender. Mas não é a mesma coisa? Não é. Às vezes a gente aprende, mas não... Né? Agora, quando você ensina a criança a aprender, porque aprender, essa palavra significa prender a, né? Inverta, põe o a no final. Aprender significa prender a. Então você recebeu um conhecimento, você prendeu ele no seu coração. Então o conhecimento aqui é esse. É isso que Salomão está dizendo. Eu me apliquei a prender no meu coração essas verdades. Ele continua, e a investigar. Outra palavra para investigar aqui é esquadrinhar. Né? Hoje eu estou com fome, vou usar outro exemplo. Né? Desossar frango. Né? As irmãs que desossam frango, elas vão lá, vão esquadrinhando e vão tirando todos os ossos, deixam só a carne. É essa a ideia. Esquadrinhar, é ir a fundo. Salomão disse assim, eu não só busquei aprender a conhecer as coisas, a entender as coisas. Mas depois que eu prendi esse conhecimento no meu coração, eu também me dediquei a investigá-lo, a vê-lo minuciosamente, a ver os detalhes dele, como ele se aplica na minha vida. E não só isso, ele continuou, e a buscar a sabedoria. Veja que ele é um ciclo, né? Ele começou buscando a sabedoria e continua buscando a sabedoria. Quando ele investigou, ele não disse assim, cheguei no ponto final. Já entendi, beleza, ok, não precisa mais nada. Não, agora ele disse assim, eu voltei a buscar a sabedoria. Quer ver um exemplo prático? Você que tem o costume de ler a Bíblia uma vez por ano, ou 2 vezes, não sei quantas vezes por ano, mas você tem o costume de ler a Bíblia inteira várias vezes. Você já não se deparou com um versículo que você, puxa vida, mas eu já li a Bíblia 10 vezes na vida, nunca tinha visto esse versículo aqui. Mas as outras 10 vezes que você leu aquele versículo. Por isso que é importante você ler e reler a Bíblia várias vezes, por toda a sua vida. E no final da sua vida, quando você olhar para trás, você vai dizer assim, ainda li pouco, conheci pouco. Salomão, então, ele diz, eu me apliquei a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. Agora ele está falando do discernimento. Depois que, veja que para chegar no discernimento, primeiro, ele se aplicou, ele se dedicou a conhecer as coisas. Ele se dedicou a investigar as coisas. E ele se dedicou a continuar buscando a sabedoria. Só então ele faz o discernimento. Só então ele passa a discernir as coisas. E meu juízo de tudo. E aí você fala, puxa vida, agora então ele conseguiu tudo que ele queria. Não, aí no final ele chega e diz assim, e a conhecer que a perversidade é insensatez e que a insensatez é loucura. Que conclusão mais desesperadora, não é mesmo? Que conclusão mais angustiante. Ele procurou por toda parte, decidido a encontrar a sabedoria e o seu juízo de tudo, ou seja, a razão das coisas acontecerem da forma como elas acontecem, e a entender o propósito de cada uma dessas coisas. Além disso, ele buscou conhecer que a perversidade é a insensatez e a insensatez é a loucura. Há um jogo de palavras aqui na língua hebraica
que soam parecidas, né? Por isso que ele colocou dessa forma. A poesia hebraica é desse jeito. Eu não vou ler aqui, mas as palavras lá elas soam de forma poética, né? Essa é a ideia. Todos esses substantivos, eles apontam, né? O substantivo perversidade, insensatez e loucura, todos eles apontam para o mesmo sentido: falta de temor a Deus e irreverência para com Ele. Se você quer saber o que é perversidade, o que ele quer dizer por perversidade, o que ele quer dizer por insensatez e o que ele quer dizer por loucura, é isso. É falta de temor a Deus. É a conclusão do livro, né? Ele vai chegar lá no final do livro de Eclesiastes e vai dizer isso. A suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Falta de temor a Deus, e esse temor significa reverência. Uma pessoa que não é reverente para com Deus não é sábio, é uma pessoa perversa, insensata e louca. A Bíblia não trabalha loucura como doença mental, a Bíblia trabalha loucura como falta de temor a Deus. E quando eu penso nisso, eu vejo que a maioria das pessoas tidas como normais são loucas. 2 Coríntios 2, nós lemos agora há pouco na escola dominical, as coisas de Deus se discernem espiritualmente, ou seja, por meio do Espírito Santo, porque para o homem natural, essas coisas são o quê? Loucura. As coisas de Deus são loucura para o homem espiritual, o homem natural. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, o homem espiritual que é guiado pelo Espírito Santo, essas coisas são vida. São a vida, né? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, de uma forma mais ou menos profunda, chegaremos aos mesmos dilemas de Salomão. Todos nós um dia perguntaremos: por que as coisas são assim? Um exemplo, nós vimos anteriormente aqui no capítulo 7, né? Por que pessoas justas morrem cedo e ímpios têm vida longa? Não quer dizer que todo justo morre cedo e todo ímpio tem vida longa, mas é algo que a gente constata. Nós vemos isso. Ou por que pessoas boas, por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Já tenho mostrado para você que isso é uma mentira. Primeiro porque não existe pessoas boas, nem você nem eu somos bons. Então, se coisas ruins acontecem a nós, faz parte de uma vida, faz parte da realidade de vida que nós temos. Nós não somos bons. Nós não somos bons. Ninguém há. Nós vimos anteriormente, aqui no capítulo 7, Salomão dizendo que não há um justo sequer, não há quem não peque. Todos somos pecadores. Bem, continuando então, todos nós chegaremos a esse questionamento um dia. Talvez você já passou por isso algumas vezes. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que tal coisa está acontecendo comigo? Justo eu que procurei andar certinho, fazer tudo certo, fazer tudo corretamente. Por que então eu fui golpeado? Por que então eu fui caluniado? Por que eu então fui trapaceado? Fui enganado, caluniado? Por quê? Você já deve ter passado por situações assim, todos nós, né? E diante desse questionamento nós teremos só duas saídas, conforme diz aqui Salomão. Primeiro, desistirmos de tudo e nos entregarmos ao desespero, ou confiarmos em Deus e esperarmos pela sabedoria que Ele nos dá para discernirmos e agirmos conforme a vontade dEle. Só temos essas duas saídas. Diante de uma situação como essa, a qual a gente pergunta: por que eu estou passando por isso? Eu só tenho duas saídas. Uma, ou o desespero, ou a esperança em Cristo. Ou o desespero de dizer: eu não sei o que fazer, não sei porquê, e ficar ali vitimizando-me. Ou então eu vou para Cristo e confio nele. E mesmo que o que está acontecendo comigo não seja uma coisa agradável, não seja uma coisa que eu esperava acontecer, ou que eu não queria que acontecesse comigo, eu vou confiar nele. Eu vou confiar em Deus. Neste Deus que me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
Todas as coisas cooperam para o propósito dele. E o propósito dele é moldar em mim o caráter de Jesus. É me tornar cada vez mais parecido com o seu Filho, para que eu possa entrar na glória eterna. O nome disso é santificação. Santificação é Deus trabalhando o meu coração, tornando-me cada vez mais parecido com Jesus, para que eu seja apto a entrar nos céus e estar na presença dele um dia, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, diz a palavra de Deus. Então, nesse momento em que eu não estou compreendendo o que está acontecendo comigo, e nesse momento em que algo que está me acontecendo e eu não estou conseguindo compreender o porquê, a razão, e eu devo descansar em Deus e saber, eu não sei, mas Deus sabe. Ainda que esse conhecimento esteja longe demais para mim, não está para Deus. Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que está fazendo na minha vida e vai me conduzir. Então o que eu preciso agora é do quê? Conhecer a Deus. E discernir, ou seja, tomar decisões de acordo com a vontade dEle. Este Deus a quem eu estou conhecendo, estou tendo o privilégio e a bênção de conhecer, este Deus está me mostrando qual é a vontade dEle. Então, se é esta a vontade dEle, é isso que eu vou fazer. Ainda que não mude nada da minha circunstância, ainda que obedecendo a Deus, as circunstâncias continuem do mesmo jeito. Pense numa enfermidade. Por que eu estou com esse câncer me devorando por dentro? Eu não sei. Ah, foi porque Adão e Eva pecaram? Sim, mas eles que pecaram, por que eu tenho que pagar o pecado deles? E aí vem esse monte de questionamentos, né? Eu não pedi esse câncer para Deus, eu não queria isso. A bem da verdade, eu acho que eu não mereço isso, porque, puxa vida, eu faço tudo certinho. Cuido da minha alimentação, cuido da saúde, sou uma pessoa boa. Típico argumento de alguém que não conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus sabe que ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o Senhor é a fortaleza da minha alma, diz o salmista no Salmo 78. O Senhor é a fortaleza da minha alma. Seja um câncer, seja uma gripe, seja um dente infeccionado, seja uma morte natural. Mais cedo ou mais tarde eu sairei desse mundo e irei para a glória eterna. Todos nós passaremos por isso. Então nós precisamos entender que eu preciso conhecer a Deus para discernir as coisas e tomar decisões de acordo com a vontade de Deus para a glória do Senhor. É isso que eu tenho que fazer. Eu não devo me preocupar em mudar as circunstâncias ao meu redor. Eu não devo me preocupar em mudar as coisas. Não, eu estou passando por uma tribulação, por essa tribulação, eu quero me ver livre dessa tribulação. Não. O foco seu não deve ser esse. Um coração sábio, um coração que conhece a Deus, que adquiriu o conhecimento de Deus, ele vai buscar fazer a vontade de Deus naquela circunstância. Agradável ou desagradável, ele vai continuar ali, fazendo a vontade do Senhor. Como Salomão disse anteriormente aqui no capítulo 7, as coisas que Deus torceu, ou seja, aquelas coisas que vêm para a nossa vida e que a gente não consegue mudá-las. Aquelas situações que vêm para nós e nós não conseguimos mudá-las. Se Deus torceu alguma coisa, nós jamais a endireitaremos. Se Deus quer que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não tem como, irmãos, nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Se Deus quer que nós morramos no vale da sombra da morte, é ali que nós vamos morrer. Se Ele quer nos livrar, tirando-nos do vale da sombra da morte, Ele vai nos tirar. Fato é, nada do que Deus determina, nada do que Deus faz, eu posso mudar. Eu não posso mudar nada dos decretos de Deus. Eu não posso mudar nada do que Deus determinou para a minha vida. E ao invés de me rebelar como uma criança que não quer tomar o remédio
que o seu pai está lhe dando, eu devo então me acalmar na presença do Senhor e saber: Senhor, só me dê a tua instrução, só me dê o temor do Senhor no coração para fazer a tua vontade. A isso Calvino chamou de ignorância instruída. Nós precisamos ser instruídos por Deus em nossa ignorância. Nós somos ignorantes. Precisamos da sabedoria de Deus. Isso quer dizer que devemos nos esforçar ao máximo para compreender o sentido das coisas em nossa vida, mas quando algo estiver muito além da nossa compreensão, devemos admitir que há mistérios que não conseguiremos desvendar. Voltamos aqui para o capítulo 3, quando Salomão disse: Deus pôs a eternidade no coração do homem sem que este a pudesse conhecer, a discernir. São mistérios que Deus coloca em nosso coração, que fervilham em nossa alma, mas nós não vamos conseguir entender, não vamos conseguir decifrá-los. Porque esse não é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós é confiar nele enquanto ele nos conduz por esses momentos difíceis da nossa vida. Esse é o propósito dele. Lembremos-nos que Cristo não nos chamou para dar-nos todas as respostas, mas para segui-lo confiantes em seu cuidado. Aplicando esses versículos para o nosso coração e já caminhando para o encerramento, quando você estiver diante de algo que pela sua sabedoria e juízo, inteligência, você não conseguir compreender, empenhe-se em buscar a Deus e em Deus o discernimento para saber o que fazer e como fazer. Surgiu uma situação na sua vida e você não está entendendo nada porque aquilo aconteceu, e talvez você nunca vai ter o conhecimento, nunca vai ter o entendimento por que você está passando por aquilo. Não tem problema. A sua oração tem que ser: Senhor, me mostra como o Senhor quer que eu haja neste momento. Me mostra como o Senhor quer que eu responda ao Senhor neste momento. Qual decisão, qual atitude eu devo tomar? Isso é discernimento. É para isso que você tem que adquirir o conhecimento de Deus, para ter esse discernimento, para saber quais decisões tomar, e não só quais decisões tomar, como efetivá-las na sua vida, como realizá-las na sua vida. Porque para Deus não é só o fim, mas é também o meio. Deus não te predestinou só para o fim, a glória eterna. Ele também predestinou você para ser santo e irrepreensível perante Ele. Ele não está preocupado só com os fins, Ele está preocupado também com os meios. E para Deus, tanto os fins quanto os meios são importantes. Por isso que aquele jargão, ou aquela ética porca, aquela ética pecaminosa do os fins justificam os meios, não servem para o cristão. Não condiz com a vida de um salvo. Não condiz com o coração que conhece a Deus. Aos fins justificam os meios. Não importa os meios que eu usei, o importante é que o fim a que eu cheguei foi uma coisa boa. Não. Isso não serve para o servo de Deus. O servo de Deus, ele entende que tanto os fins quanto os meios devem glorificar a Deus. Na prática do evangelismo, da evangelização, qualquer coisa vale, qualquer esforço vale, desde que almas sejam convertidas a Cristo. É verdade? Não, não é verdade. Qualquer metodologia de evangelismo é válida desde que pessoas sejam convertidas a Cristo. É válido? Isso é verdade? Não, para nós não. Ou usamos os meios de Deus para atingirmos os fins de Deus, ou os fins aos quais chegarmos não glorificarão a Deus, porque Deus deve ser glorificado em nossa vida, não só no fim, mas em todo o processo. Em todo o processo. Algumas coisas serão relativamente fáceis de se compreender, enquanto outras
trarão mais dificuldade para nós. Haverá também aquelas que você jamais compreenderá. Deuteronômio 29 fala, né? Que há mistérios que Deus guardou para si, nós jamais compreenderemos. Mas aquilo que Deus quer que nós conheçamos, Ele vai nos dar a conhecer. Mesmo assim, você precisará da sabedoria de Deus em todas as situações. Mesmo que você esteja diante de uma situação em que você jamais vai compreender os mistérios que estão ali, você precisa do discernimento de Deus. Para quê? Para se portar com humildade diante de Deus. Eu não conheço todas as coisas, eu sou limitado, a sabedoria que eu preciso está muito além de mim. Isso é humildade. Isso é humildade. A sabedoria de Deus não é só para você conhecer as coisas e saber como lidar com elas, mas principalmente para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida e praticar a vontade de Deus. É isso que Paulo está nos dizendo lá em Efésios 5, 15 a 17. Abra sua Bíblia comigo lá. Efésios 5, 15 a 17. Vamos ler juntos. Efésios 5, 15 a 17. Vamos juntos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você observou que Paulo usou praticamente as mesmas palavras que Salomão usou? Ele falou de perversidade, Salomão falou de insensatez, Salomão falou também de loucura. Basicamente as mesmas palavras que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala sobre nécios. Quem é o nécio? O nécio é aquele que não tem sabedoria, o insensato, louco. Ele fala dos insensatos, né? E quem é um insensato? Aquele que não procura conhecer a vontade de Deus. Por isso ele começa dizendo: vede prudentemente como andais. Essa palavra prudentemente significa um passo de cada vez. Dando um passo e vendo onde você está pisando, se é firme, se é seguro. Isso é prudência. Prudência. Mas a prudência não é só um ato nosso, a prudência é resultado da compreensão, do conhecimento da vontade de Deus. Prudência é isso, é você pôr em prática na sua vida aquilo que você conhece de Deus. Então, podemos dizer que somente com a sabedoria de Deus conseguiremos compreender e fazer a vontade dele. Você tem lutado para compreender a vontade de Deus na sua vida? Pastor, mas está difícil obedecer a Deus, está difícil fazer a vontade dele. A primeira coisa que você tem que perguntar para você é: eu tenho buscado conhecer a sabedoria de Deus? Eu tenho buscado o conhecimento de Deus? Como é que eu vou pôr em prática algo que eu não sei? Como é que eu vou praticar algo que eu não aprendi? Como é que eu vou pôr em prática algo que eu não aprendi? Agora Deus nos dá todos os recursos que nós precisamos para conhecê-lo, começando por sua palavra, e eu diria começando e terminando por sua palavra. Se você quer conhecer a Deus de verdade, eu lhe pergunto: quanto tempo você tem passado com esse livro? Quanto tempo você tem meditado nesse livro? Estudado, praticado? Quanto tempo? Quanto tempo isso aqui tem tomado de você mais do que isso? Essa resposta já vai te ajudar a entender se você tem ou não o discernimento de Deus, ou se está adquirindo ou não o conhecimento que precisa para tomar decisões que agradam ao Senhor. Como está lá no nosso boletim: fazendo das nossas ações, ações que glorificam a Deus. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos conduza. Amém.